Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um culto de celebração ao Senhor. Que você que está aí na sua casa possa compartilhar esse link com seus amigos, com todo mundo, para a gente poder celebrar o nome do Senhor junto. Na palavra do Senhor, em João 11:40, fala que se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Então pode ter certeza que você vai ver a glória do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. E mesmo em tempos difíceis, a glória do Senhor vai se manifestar para você. Louvemos ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Obrigada, Senhor, por manifestar a tua glória sobre nós, sobre a tua casa, Senhor, sobre a tua igreja, meu Pai. Obrigada, Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto. Vou louvar o seu nome, porque sinto. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória a Deus. Você sentiu o Senhor te tocar aí? Eu senti daqui, tu sentiu? Glória a Deus, aleluia. Que bênção estarmos aqui juntos, apesar da distância, apesar de que nós ainda não podemos estar aqui na igreja juntos, unidos, louvando ao Senhor. Mas eu tenho certeza que onde você está, o Senhor está com você. O Espírito Santo está dentro de você. Aonde você quiser falar com Ele, você poderá falar. A palavra do Senhor em Salmo 51:10 diz: naquele momento difícil que Davi estava, Davi disse: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito estável. Ele estava passando por momentos difíceis na sua vida, e muitas coisas ainda estavam para acontecer na vida dele. E mesmo assim, ele continuou pedindo: Senhor, dai-me esse coração. Que você possa esse momento pedir ao Senhor: Senhor, me dá esse coração. Um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, mesmo quando te jogam pedras, mesmo quando te rejeitam. Mas o Senhor está ali, cuidando de ti, do teu coração, da tua vida. Ele sabe o teu valor, e você tem valor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o teu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Que dia passa, meu? Olá a todos que estão nos assistindo por meio dessa plataforma do YouTube. Gostaríamos de agradecer a Deus por a sua vida, por estarem juntos conosco nesse culto de celebração a Deus. Curte aí, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com outras pessoas que você também quer abençoar através da palavra de Deus. Hoje, estamos aqui para aprendermos sobre o valor da oração. E eu, nesta tarde, gostaria de trazer para vocês o seguinte tema:
um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que age as orações daqueles que aprenderam o valor de orar. Vamos iniciar orando a Deus e agradecendo ao Senhor. Deus, santo e poderoso, nós te louvamos neste momento pela oportunidade que temos de adentrarmos aos lares, aos corações das pessoas. Abençoa, Deus, esta palavra, que ela venha trazer ânimo, fé, confiança, certeza e esperança de um Deus que nos ouve, um Deus que nos responde e um Deus que age em nossas vidas em todo o tempo. É o que nós agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler um texto que está na carta de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo número 17. A palavra do Senhor diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. É muito bom quando nós falamos com alguém e somos ouvidos e atendidos por esta pessoa. A oração é o meio de nós chegarmos até Deus. É o meio de nós nos conectarmos com Deus. Portanto, a oração é um canal aberto entre nós e Deus. Nós precisamos descobrir este valor da oração, pois este é o meio mais fácil e eficaz de nós falarmos e sermos ouvidos e também respondidos por Deus. Olhando para a vida do profeta Elias, este homem que foi tremendamente usado por Deus através da sua vida de oração. Ele tem nesse texto de Tiago, no capítulo 5, que nós acabamos de ler, nós vamos aprender sobre o valor de uma vida de oração. E em primeiro lugar, nós aprendemos que a oração ela tem muito valor, porque Deus, Ele ouve as orações dos seres humanos. É interessante aprendermos neste momento que o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, o Deus em quem temos depositado a nossa fé, Ele não só se relaciona com anjos, com seres espirituais, mas Deus, Ele, no seu plano que foi desenvolvido, Ele decidiu se relacionar com seres humanos. E por sermos humanos, nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas sensíveis, porque nós ainda habita emoções, muitas das vezes que não agradam a Deus, mas mesmo assim Ele decidiu se relacionar com cada um de nós. E é muito bom saber que a oração tem valor, porque é através dessa oração que Deus ouve os seres humanos. E o texto que nós lemos na carta de Tiago, capítulo 5, nós vamos encontrar exatamente que Elias, ele era um homem igual a nós. Ou seja, Elias era um ser humano igual a nós. Mas tinha uma coisa que Elias tinha de especial e de importante. Elias, ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Nós percebemos que o conhecer a palavra de Deus faz uma grande diferença na vida de todos os seres humanos. E isso nós podemos aprender porque além de Elias ser um conhecedor profundo da palavra de Deus, Elias também era um homem de oração. Elias era um homem que aprendeu o valor de orar. Por isso
que Tiago vai dizer na primeira parte do versículo 17 do capítulo 5. Tiago vai dizer o seguinte: Elias era um homem como nós. Grave esta frase. E quando nós observamos a vida deste grande profeta, chamado Elias, às vezes nos dá a impressão que ele parece ser de outro mundo, que ele parece possuir capacitações não humanas. Elias não parece ser um homem, um ser humano comum, mas Tiago está provando isso. Tiago está nos dizendo isso. Elias era humano como nós. E isso nos anima, porque se Elias era humano como nós, e ele era capaz de, através da sua vida de oração, chegar diante de Deus com ousadia, chegar diante de Deus com intimidade, chegar diante de Deus com perseverança. Isso significa que eu e você também podemos chegar diante desse Deus. E muito bom saber que Ele ouve as nossas orações enquanto seres humanos nós somos. Deus não olha pelas nossas falhas, Deus não olha pelas nossas limitações, mas quando Deus olha para nós, Ele vê dentro de nós um espírito, uma alma, um desejo de chegar até Ele. Elias conhecia o que a palavra de Deus dizia sobre essa questão da escassez das chuvas na terra. Há um texto em Deuteronômio, no capítulo de número 11, no versículo de número 16, que a palavra diz assim: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se diante ou perante eles. Versículo 17, Elias conhecia isso, que diz assim: caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu, para que não chova, e para que a terra nada produza. E assim, vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando. Percebam vocês que quando Elias, que é um homem, um ser humano igual a qualquer outro, ele chega diante de Deus, fazendo uma oração, e nesta oração, ele pede para que não chova na terra. Elias conhecia muito bem que a sua oração estava baseada nesse versículo, neste capítulo de Deuteronômio 11, 16 e 17. Esta mesma postura de Deus para com o seu povo, ela acontecia e continuaria acontecendo em outros tempos. Nós vamos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 6, o próprio Salomão pedindo misericórdia a Deus, pedindo misericórdia a Deus no seu agir. Porque em 2 Crônicas, capítulo 6, no versículo 26, Salomão está em meio a um clamor, a uma oração a Deus. E Salomão pede no versículo 26 o seguinte: quando fechasse os céus, e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar, o templo que Salomão estava inaugurando, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, Salomão pede no versículo 27, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos
do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Oh, meus irmãos, percebam esta oração profunda de Elias. Elias, por ser conhecedor da palavra de Deus, Elias pede a Deus que se cumpra na vida do seu povo aquilo que já estava escrito na própria palavra de Deus. Nos tempos antigos, quando o povo de Deus desobedecia a Deus, a escassez de chuva era uma forma que Deus usava para ensinar o seu povo a voltar ao seu caminho. E Elias sabia disso. E Elias, mesmo sendo um ser humano igual a mim e a você, ele ora a Deus porque tem a certeza que Deus estava lhe ouvindo. E eu digo para você que está em casa, nos assistindo, no seu lar, talvez transitando por aí no seu smartphone, eu quero te dizer hoje, nunca esqueça, mesmo nós sendo ser humano falhos, pequeninos, nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Louvado seja o nome de Jesus. Creia que os céus não estão fechados. Creia que os céus estão abertos para ouvir a minha e a sua oração. Nenhuma de nossas palavras ficarão em vão. Nenhuma das nossas petições e orações serão rejeitadas por Deus. Mas Deus está ouvindo a minha oração. Deus está ouvindo a sua oração. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que Deus responde a orações fervorosas. Meus irmãos, orar é muito mais do que repetir vãs repetições. Orar é muito mais do que dizer palavras bonitas. Orar é muito mais do que estar respaldado ao que diz e ao que ensina as religiões. Orar é ter prazer em conversar com Deus. Orar é expressar o mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, aquilo que está dentro de nós, que muitas das vezes está borbulhando, como se estivesse fervendo. Deus não se alegra com qualquer tipo de oração. Tem gente que ora só por orar. Tem gente que ora as mesmas coisas, as mesmas palavras. Mas orar é apresentar a Deus o fervor da sua alma. É orar com fervor. E Elias, ele orava com perseverança e com fervor no seu espírito. Quantos e quantas oram sem nenhuma vontade de orar? Oram apenas proferindo palavras vazias. Mas Deus quer ouvir as palavras que fluem do fervor do nosso coração. O versículo 17, ainda de Tiago 5, diz que Elias, ele era um humano como nós, mas ele orou fervorosamente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Existe uma grande diferença entre petição e clamor. Pedir, a gente pode pedir de qualquer forma, mas clamar é um grito que vem da alma. É algo que vem do profundo do nosso ser. É algo que retiramos de dentro de nós como uma chaleira e está borbulhando, fervendo a água. E Elias, ele ora fervorosamente. Nós precisamos, meus amados, de orarmos e termos uma vida de fervor no Espírito Santo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, Paulo vai dizer assim: nunca lhes falte o zelo,
sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Deus quer de mim e de você esta oração que impacte o seu coração. Deus está esperando de mim e você muito mais do que simples palavras. Deus está esperando de mim e de você o desejo mais profundo, um grito que vem das nossas entranhas. Esta é a oração que impacta o coração de Deus. Nós precisamos entender este valor. Já aprendemos que Deus ouve as nossas orações. Mas Deus, Ele se inclina para nós. Quando esta oração vem muito mais do que de palavras, vem com o fervor do Espírito. Deus já alertou as igrejas, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, ele vai falando das igrejas, e quando chega no capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem é quente. E ele diz: melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, diz o versículo 16, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só a que ponto chega esta expressão de Deus, de pessoas que ora são e ora deixa de ser. Pessoas que não têm um rumo, pessoas que não têm um foco na sua oração, pessoas que as suas palavras não passam do teto. Deus está em busca de orações fervorosas, orações que brotem da alma, do ser, do Espírito, que junto com o Espírito Santo gerem um gemido inexprimíveis. É esta oração que Deus quer receber de mim e de você. Por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E aí o Espírito geme. E quando o Espírito geme, o fervor do Espírito chega até Deus, levando a Ele as nossas orações. Deus responde à oração fervorosa quando esta chega diante de Deus com sinceridade. Quando esta chega borbulhando, quase que sucumbindo à tampa da chaleira, de tanto fervor, Deus responde a esta oração. Como vimos no ponto anterior, Salomão, ele pede a Deus para que, se o povo pecasse, se o povo fosse até o templo orar, que Deus escutasse. E aí, no capítulo seguinte, Deus responde à oração de Salomão. Esta oração fervorosa, no versículo 13 de 2 Crônicas 7, Deus diz assim para Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, olha o que diz o versículo 14, que versículo lindo. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Louvado seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome de Jesus. Irmãos, a oração fervorosa, ela glorifica a Deus. João 14, versículo 13 diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O versículo 14 diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Chegue diante de Deus com fervor. Chegue diante de Deus com o mais íntimo do seu ser, porque Ele está inclinado para ouvir a minha e a sua oração. As nossas orações devem ser fervorosas e insistentes,
Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, diz o versículo 8, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Louvado seja o nosso Deus. Peça a Deus com fervor, peça a Deus com insistência, você vai receber. Busque a Deus com fervor e insistência, que você vai encontrar. Bata, bata, bata na porta, que um dia esta porta vai se abrir para você. A oração deve ser objetiva. Mateus 21, 22, diz assim: e tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Louvado seja o nome de Jesus. Perceba que Deus ouve as nossas orações, mas Deus se compadece das orações fervorosas. Lembre-se, Deus está em busca de orações sinceras, verdadeiras. Um terceiro ensinamento de hoje para nós, sobre o valor da oração, é que eu gostaria de ver com você alguns exemplos de orações que foram feitas e ouvidas e respondidas por Deus na vida de Elias. Eu quero dizer que Deus faz e desfaz situações através da oração de acordo com a sua boa vontade. Sabia disso? Deus é o Deus que faz e desfaz muitas situações através das orações que são feitas de acordo com a sua vontade. E Elias, ele conhecia a vontade de Deus. E você conhece a vontade de Deus? Porque ainda no versículo 17 de Tiago 5, nosso texto base, diz que Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e a Bíblia diz que não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Mas vem cá, como é que Elias sabia que esta era a vontade de Deus? Elias sabia que Deus sempre quer o melhor para o seu povo. E o contexto em que Elias estava inserido é que a nação estava totalmente em pecado. A nação estava toda voltada para a idolatria. Este rei chamado Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel, para que alianças políticas pudessem estarem unidas. E esta mulher traz para o reino de Israel a idolatria, ao ponto deste rei criar um culto a Baal dentro do seu palácio, dentro do seu reino, e o povo desviando. E Deus chama esse homem, desconhecido. Não sabemos a sua família, sabemos apenas a sua origem. Mas esse homem chega com intrepidez, esse homem chega sabendo que Deus ouve a oração dele. Esse homem chega com todo o fervor diante de Deus, porque ele sabia e conhecia qual era a vontade do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai nos ensinar qual é a vontade do Senhor. Ele diz: olha, não se amoldem aos padrões desse mundo. Elias não se amoldou à situação que ele vivia. Quem sabe muitos de nós hoje estamos diferentes. Quem sabe muitos de nós hoje estamos amoldados aos padrões desse mundo, ao capitalismo, à falta de amor para com o próximo, à ganância financeira. Parece que o amor das pessoas realmente tem esfriado. E Romanos vai dizer: não se amoldam ao padrão. O mundo tem um padrão hoje para as pessoas, delas aparentarem ser o que elas não são, delas quererem ser o que não são. E a Bíblia está dizendo: não se molde a isso.
Fuja deste molde. Pelo contrário, vocês devem se transformar pela renovação da vossa mente. Pense nas coisas que são de Cristo. Pense nas coisas que são de Deus. Pense nas coisas que são espirituais. Trabalhe a sua mente para que a sua mente não fique cativa aos padrões desse mundo. O mundo e as suas concupiscências passam, mas esta palavra permanece para sempre. E aí, Paulo diz aos romanos, se vocês não se amoldarem a este mundo, mas se vocês se transformarem pela renovação da vossa mente, vocês sim, então, irão comprovar e experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Elias, ele ora incessantemente para que a boa vontade de Deus aconteça sobre a vida do seu povo. No versículo 17, no final do versículo de Tiago 5, ele ora e pede a Deus para cessar a chuva, para que o povo possa aprender. Será que Deus tem cessado a chuva na sua vida? Será que Deus tem segurado as bênçãos que tem para derramar sobre a sua vida, por causa da sua desobediência, por causa que você tem se afastado de Deus? Elias orou para que houvesse ensino, para que houvesse correção, mas Elias sabia muito bem que esta não era a vontade de Deus, permanecer punindo o seu povo. No versículo 18, depois de 3 anos e 6 meses, Elias ora outra vez, e o céu envia chuva, e a terra produziu os seus frutos, louvado seja Deus. Mateus 18 diz assim, no versículo 19, também eu lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual vocês desejam pedir, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem aqui na terra, também será desligado no céu. Olha só que poder nós temos através da vida de oração. Deus faz e Deus desfaz. Elias pediu para parar de chover e parou por 3 anos e meio, tempo suficiente para que o seu povo entendesse o motivo da escassez. Eu espero que através dessa mensagem você entenda também que a desobediência não agrada a Deus, que o distanciamento de você e Deus também não agrada. Talvez estejam vindo sobre a sua vida, eu não sei por quanto tempo, escassez de alegria, escassez de paz, escassez de prosperidade. Mas eu quero dizer para você hoje, o mesmo Deus que corrige e ensina, é o mesmo Deus que abençoa. E quando Elias orou, os céus se abriram. Nós temos muitos exemplos de oração da vida de Elias. O primeiro dele é exatamente esta estiagem. Ele ora para que Deus corrija o povo. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus é assim, ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe, eu juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Que ousadia de Elias. Quando a gente conhece a vontade do Senhor, nós oramos com ousadia, com confiança e com perseverança. Oração que revela a verdade. Oração que desafia os deuses que enganavam o povo. Por quê? Baal era o Deus da prosperidade. Baal era o Deus da chuva, era o Deus da colheita. E quando Elias diz, não vai chover, Elias estava desafiando
aquele engano na vida do povo. Uma segunda oração, que podemos ver de exemplo na vida de Elias, é a oração pela viúva de Serepta. A oração que prolonga a vida. Perceba que Elias ora para Deus ensinar o povo, mas em seguida, diz 1 Reis capítulo 17, versículo 8, que a palavra do Senhor veio a Elias. E no versículo 9 diz assim: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá, porque eu já ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha só, irmãos, Elias ora para não chover, e se não chove, não tem colheita. Se não tem colheita, acaba o trigo, acaba o azeite. Mas Deus sempre provê, Deus sempre tem uma provisão para aqueles que conhecem a sua vontade. Louvado seja Deus. Nem que ele tenha que usar uma viúva pobre. Ele pode usar o improvável para abençoar a sua vida. E Elias vai até aquela mulher, e quando chega ali, a mulher está fazendo a sua última refeição e diz para ele: o que eu estou fazendo agora, meu senhor, é o que eu tenho, a única coisa que eu tenho para comer com meu filho, então nós morreremos. E Elias diz para ela: o Senhor me enviou até ti. E se tu me deres água e pão para comer, nunca mais faltará farinha na tua botija, nunca mais faltará azeite nos teus depósitos. Aquela mulher confiou, aquela mulher creu, aquela mulher acreditou, aquela mulher obedeceu, e assim ela trouxe água, ela trouxe pão para o profeta. Louvado seja Deus. Percebam vocês que esta oração de Elias fez com que a vida daquela mulher fosse prolongada. Louvado seja Deus. A minha oração é que Deus venha trazer provisão para mim e para você, para nós, nesses tempos difíceis. A oração que gera provisão. E quando tudo parecia estar bem, o filho da mulher morre. E a mulher então vai até Elias e diz assim: Senhor, o que eu te fiz para que meu filho morresse? E Elias então vai lá, ora por aquela criança. E a criança ressuscita e volta à vida. O Deus que Elias orava é um Deus que prolonga a vida. É um Deus que provém aquilo que precisamos na vida. Este é o mesmo Deus que eu e você servimos. Que Deus, através das nossas orações, venha prolongar vidas. E aí tem mais uma oração conhecida de Elias, a oração contra os profetas de Baal. Oração que desafia e vence a fúria do inimigo. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, Elias faz um desafio contra os deuses de Baal. Diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom, louvado seja o nome de Jesus. Elias manda trazer 2 novilhos, coloca como sacrifício. Os profetas de Baal passam dia e noite e dias pedindo para que Baal se manifeste, e Baal não se manifesta. Elias diz: por acaso ele pode estar dormindo? Por acaso ele pode estar de férias? Por acaso ele deve estar passeando? Já que o Deus de vocês não responde a oração, eu peço ao Senhor que responda esta oração agora, mandando fogo do céu. E ali o fogo de Deus desce do céu até a terra, consume o holocausto, e todos sabem que verdadeiramente o Deus de Elias, o nosso Deus, é um Deus que responde às nossas orações. A oração de Elias para voltar a dar chuva. A oração que traz a bênção. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio de novo a Elias. Receba esta palavra que Deus está vindo até o seu coração. E Deus disse para Elias: vai depressa até Acabe,
pois eu enviarei chuva sobre a terra. O mesmo Deus que faz cessar a chuva é o mesmo Deus que derrama chuvas de bênção na nossa vida, na vida do seu povo. E aí, ainda no capítulo 18, mas agora lá no versículo 43, Elias coloca a cabeça entre os joelhos e vai orar a Deus. Oração fervorosa, oração de quem sabe que Deus escuta a sua oração. Oração que move o coração de Deus, e ele chega para o seu jovem no versículo 43 e diz assim: vai lá, olha na direção do mar. E ele foi e olhou, e nada havia na direção do mar. E Elias mandou ele ir lá 7 vezes, para ver se ele via algum sinal de chuva. E o jovem voltava e dizia: nada, 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 nada. Na 7ª vez, o jovem diz: eu estou vendo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Está se levantando do mar. Então Elias disse: vá e diga a Acabe: prepare o carro e desça antes que a chuva o impeça. Aleluia! Eu não sei por quanto tempo você está orando, mas eu já posso ouvir o barulho das bênçãos chegando. E às vezes nós não podemos ver as nossas bênçãos vindo, porque muitas delas são imperceptíveis aos olhos humanos. Mas creia que aos olhos de Deus, aos olhos espirituais, nós já podemos ver e crer que está vindo bênção para nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu encerro esta mensagem dizendo: embora eu e você sejamos humanos, nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Eu vos digo que o Deus pelo qual nós clamamos em oração, com fervor, Ele responde com o seu grande poder. Por último, o Deus que faz e desfaz tudo, o que lhe agrada, e Ele já fez muito e continuará fazendo, quando eu e você colocarmos em prática o valor da oração. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conduza, que Deus vos guarde em meio a tantas lutas que estamos passando e ainda iremos passar. Não esqueça dessas 3 coisas. Deus ouve a nossa oração. Deus responde a nossa oração. E Ele age em nosso favor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.